noite. Louvado seja o Senhor. O Senhor é poderoso, meu Pai. Alamanda, arabaço, egalabaçu. Eu te louvo, Jesus. Aleluia. Senhor. Senhor, meu Deus e Pai querido Jesus, desde já, meu Pai, agradeço essa maravilhosa oportunidade. E te agradeço também, Pai, por cada um desses irmãos que o Senhor trouxe aqui hoje. Obrigado, Senhor Jesus amado, Pai, por estar com meus irmãos em Cristo. Não deixa, meu Pai, que eles venham sair da posição, para que eles venham permanecer firmes, Senhor. Porque foi o Senhor que chamou, não fui eu. Não foi homem de terra. Não foi escolhido, Pai, porque é bonito ou porque é de pouca beleza. Não. Foi o Senhor que escolheu. O Senhor conhece cada um. Pai, toma nas tuas mãos, usa o teu servo, assim como o Senhor tem usado, meu Pai. Toma teu filho nas tuas mãos. Que o Senhor venha usar ele, meu Deus, para falar conosco dentro da tua palavra, Senhor. Toma, Pai, teu filho, em nome de Jesus. Vamos receber o nosso pastor Rogério com palmas, em nome de Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Glorioso Deus. Amados, confesso que para mim estar hoje não é fácil, porque por mais que Deus ilumina a nossa mente e nos dá sabedoria, porque a sabedoria não é do homem, é de Deus. Ainda estava com dúvidas em que trazer uma palavra para nós todos aqui nessa noite. Confesso que eu queria pregar no livro de Apocalipse. Eu sei que esse livro é muito temido por muitos pregadores, por muitos pastores, Também confesso que pensei em trazer uma palavra a respeito do que foi falado na segunda-feira aqui no culto de oração pelo nosso pastor Arthur, sobre como é que está a nossa vida, Por mais que a gente serve ao Senhor, busca ao Senhor, mas como é que a gente está por dentro? Como é que está o nosso espírito? Como é que está a nossa mente? Como é que está o nosso corpo? Acredito que em breve eu vou trazer uma palavra para falar sobre a esse respeito, que é muito importante. Mas eu vou pedir para a igreja abrir no Evangelho de João, no capítulo 5, em nome de Jesus. Eu vou pedir para o nosso pastor Wilson colocar o texto na tradução NVI, que é a nova versão internacional. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Jesus, obrigado. É uma palavra bem simples, café com leite, para que a gente possa ouvir e entender e compreender a palavra do Senhor. Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 39. Amém? Todos acharam? Aleluia! Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, diz assim a palavra do Senhor: Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. Pode se assentar, irmãos. Peço que o Espírito Santo de Deus venha me guiar na palavra. Glorioso Deus. Porque eu não quero fugir do próprio texto bíblico. Amados irmãos, por mais que a gente, como ministro da palavra do Senhor, aquele que traz uma mensagem de Deus, porque pregar a palavra de Deus é falar aquilo que Deus te direciona, aquilo que Deus quer tratar com o seu povo.
E até mesmo na questão de dar um estudo, um ensinamento, por mais que a gente venha preparar, a gente tem que estar na direção do Espírito Santo, porque seja um irmão que está ministrando ou uma irmã que está ministrando, na verdade, quem fala é o Espírito Santo através do profeta, do orador. Aleluia. É verdade. E a minha preocupação com a igreja de Deus, não só ao ministério que eu pertenço, mas aqueles que entregaram a sua vida a Cristo e buscam o Senhor Jesus, a minha preocupação, e foi dito aqui na última Santa Ceia pelo pastor Fábio, o que me chamou muita atenção e é o que eu venho refletindo nos decorrer dos anos, é que a igreja do Senhor, que somos nós, né, porque a igreja ela é composta por unidade de pessoas, ou seja, somos membros que formamos um único corpo, que é a igreja de Cristo, e Cristo é a cabeça. É que está faltando no nosso meio entendimento. E eu digo isso porque ainda há muitos que buscam o Senhor, e mesmo aqueles que dirigem a igreja, ou seja, o seu pastoreio, né? Na questão de fazer em prol do reino, muitos ainda não entenderam o que é evangelho, o que é cristianismo. Amados, nós ouvimos aqui pela nossa irmã Amanda que Deus ele nos testa, nos prova e nos surpreende. Deus verdadeiramente se preocupa conosco em toda a área da vida, seja espiritual, emocional, até mesmo condições físicas e até mesmo coisas materiais que nós necessitamos. E a minha preocupação na questão que falta entendimento para o povo de Deus é que eu sempre bato nessa tecla e vou continuar insistindo. Porque o evangelho que está sendo pregado, que está sendo apresentado, e não é de hoje, meus irmãos, não é novidade, é a insistência da teologia da prosperidade e focar apenas em curas e milagres. E a gente vê muitos movimentos, alguns cultos litúrgicos, que é secretismo religioso, ou seja, é como se a palavra de Deus não fosse mais suficiente para nós ter fé em Cristo Jesus. Ou seja, tem que sempre acrescentar algo a mais. Aleluia, Jesus. Amados, eu creio na cura, eu creio no milagre, eu creio no poder de Deus, eu creio nos dons espirituais de Deus, eu creio na manifestação de Deus, no êxtase, quando o Espírito Santo leva a sua igreja, renova a sua igreja. Eu creio nisso. Mas a gente tem que ressaltar que o foco do Evangelho não é apenas da busca da cura e do milagre. O foco do Evangelho não é só buscar em Deus para que as nossas necessidades venham a ser supridas. Só que o foco hoje, a mensagem hoje, é sempre o homem nas atenções. Ou seja, o foco é sempre o homem. Mas Deus ele não está só preocupado em suprir só as nossas necessidades. Deus também não está só preocupado, né, em curar ou realizar um milagre na sua vida ou na vida daquele que você ama. Aleluia.
Porque se a gente voltar na antiguidade, quando Deus liberta o povo da escravidão de Faraó, do Egito, mais de 400 anos, usa seu servo Moisés como guia para o povo e leva para o deserto, que era apenas passar 40 dias, mas por causa da rebeldia, da idolatria, da luxúria e da promiscuidade, o povo ficou rodeando pelo deserto 40 anos. Só que mesmo a rebeldia do povo e a idolatria do povo, e o povo sentir saudade do Egito, Deus mostrou a sua misericórdia, a sua benevolência e o seu amor, porque supriu a necessidade do povo. Aleluia! Imagine aí você, 40 anos no deserto, roupa não ficava velha, o corpo não enfraquecia pelo sol insuportável do deserto, e o maná ainda caía do céu. Deus soberano. Pare e pensa aí. Você ser alimentado de pão e carne que caía do céu. Glória ao Senhor. 40 anos. Nem os pés se rachavam ou se apodrecia pelo devido tempo. Ou seja, por mais que aquele povo foi ingrato com Deus, mas mesmo assim Deus supriu suas necessidades. Só que, amado, quem entrou na terra prometida? José e Caleb. Mais de 2 milhões de pessoas pereceram. E na nova aliança, se você voltar a João capítulo 6, a partir do versículo 25, quando Jesus, aquela multidão seguia Jesus, e Jesus se compadece da necessidade daquele povo, que havia vários dias que estava seguindo o povo, e o povo estava sem comer. E aí Jesus coloca os discípulos à prova, né? Pede para os discípulos dar alguma coisa para o povo comer, mas os discípulos não tinham, né, dinheiro suficiente. E aí no meio da multidão, um menino com cesto, né, com 5 pães e 2 peixinhos, os irmãos já conhecem a história, levam até Jesus, Jesus agradece, ora, multiplica e sacia a necessidade daquele povo. O povo é saciado. Para você ver o amor e a preocupação de Jesus. Só que Jesus, irmãos, por mais que Ele supre as nossas necessidades, por mais que Jesus se preocupa em suprir as nossas necessidades, por mais que Jesus realiza curas e milagres, por mais que Jesus pode fazer até você prosperar, mas a maior preocupação de Jesus é prometer em dar a vida eterna. Ou seja, Jesus prometeu a vida eterna e Ele quer dar essa vida eterna, mas para que eu e você venha alcançar a vida eterna, é só através das palavras de Jesus. E aí Jesus começa a pregar as palavras de vida eterna para aquele povo. Só que as palavras de vida eterna de Jesus não agradou aquele povo, porque aquela multidão começou a abandonar Jesus. E aí, na altura do versículo 61 de João capítulo 6, um dos discípulos tomou a palavra e disse: que palavras são duras, quem há de suportá-la? E Jesus, conhecendo o íntimo do seu pensamento, disse assim: isso vos escandaliza? E Jesus ainda pega mais pesado. Uma multidão, começou a deixar Jesus, e aí ele vira para os discípulos e fala: e vocês também não querem ir embora? Porque Jesus não muda o discurso. O fato daqueles que permaneceram ali com Jesus, por mais que as palavras de vida eterna de Jesus eram duras, e o povo não aceitou as palavras de Jesus.
Porque se tivesse aceitado, continuaria ali naquele lugar. Mas o povo, né, não vieram em seguir Jesus pelas palavras de Jesus, mas nem pelos milagres que Jesus realizava, mas porque tinham fome, porque comeram e se saciaram. E como estava com a barriguinha cheia, né, ou seja, conseguiram o que queria, estavam saciados e abandonaram. Como hoje também é muito diferente, por causa de algumas liturgias do culto de promover bênçãos e vitórias, curas e milagres, e lota as igrejas e o povo vem atrás disso mesmo, porque é divulgado como se Deus fosse obrigado a fazer curas e milagres. Amado, se você ler as escrituras no livro de Atos, Jesus, através dos discípulos, realizou muitos milagres e maravilhas na vida deles. Atos dos apóstolos, ou seja, atos da ação do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Aleluia. E eles simplesmente pregavam que Jesus era Cristo, pregavam Jesus crucificado. Eles ensinavam a palavra de Deus e oravam em casa todos os dias. E os sinais eram acrescentados, acompanhados na vida dos discípulos. Oh, Jesus. Só que você não vai encontrar nenhuma passagem no livro de Atos, os discípulos promovendo, né, culto de venha buscar sua bênção, venha buscar o seu milagre. Simplesmente eles, né, dividiam o que tinha na questão de suprir as necessidades do povo, de mantimento, de vestimenta. Eles oravam e ensinavam a palavra do Senhor. Glória a E os Deus. sinais o acompanhavam. Por isso que nós precisa entender e compreender o Evangelho, o cristianismo, através da palavra do Senhor. Porque quem diz o texto de João 5,39? Jesus, ele está enfatizando que nós devemos estudar as Escrituras, que devemos conhecer as Escrituras. Porque se a gente não estudar as Escrituras, não conhecer as Escrituras, ou seja, se nós não ler a palavra de Deus e meditar, a gente não vai testemunhar de Jesus. E se a gente não testemunhar de Jesus, possa ser que a gente não venha alcançar a vida eterna. Porque a vida eterna está em Jesus. Em João 17,1 diz: a vida eterna é esta, que te conheça como verdadeiro e único Deus, a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus nos promete a vida eterna, mas a gente precisa conhecer através das Escrituras. Por isso que precisamos meditar. E aí você vê um evangelho que prioriza bens materiais, que prioriza só as coisas dessa terra. E aí você vê um evangelho que as Escrituras já não é mais o suficiente, tem que inventar algo, tem que acrescentar algo. Quando você vai para o evangelho na televisão, amado, aquilo ali é heresia pura, aquilo ali é um falso evangelho. E o povo é destruído por quê? Porque falta conhecimento, e isso é desde a antiguidade. Então o povo perece, o povo não conhece Jesus, o povo não chega na plenitude de Cristo, de ser cheio do Espírito Santo, porque não lê e não medita nas Escrituras. O povo também não tira tempo para se relacionar com o Senhor através da oração. Se Paulo, ele diz que em Romanos 10,17, que a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor, ou seja, ouvir a mensagem do Senhor e dar credibilidade, ou seja, eu vou procurar ler, meditar e aplicar na minha vida. Mas aí o que é apresentado para o povo? A água que veio de Israel, é lenço abençoado, é suco de uva, é fogueira santa, é a passarela do sal grosso, e por aí vai.
Ou seja, a palavra já não é mais suficiente. Tem que ter algo a mais. Uns movimentos estranhos. E a gente só pode ter discernimento se nós conhecemos a palavra do Senhor. Nós só pode ter discernimento se temos intimidade com o Senhor. E para ter intimidade tem que ter relacionamento. É, Senhor. Mas isso não é de hoje. Desde Oséias 4:6, o meu povo é destruído porque lhe faltou o conhecimento. E Jesus quer que nós conheça, testemunha dele, que nós venha alcançar a vida eterna. Se João 10, versículo 10 diz que o inimigo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Uma vida que não acaba aqui nessa terra. É uma vida que quando nós verdadeiramente alcançamos, conhecendo Jesus através das Escrituras, nós viverá para todo sempre. Oh, aleluia. Porque vai cumprir o que ele disse na João 8:51. Na verdade eu vos digo, quem crê, ou seja, quem obedece a minha palavra, jamais verá morte. Oh, Senhor, eu creio em Jesus. Porque Jesus, ele deixa claro, quem obedece a sua palavra, como está em João 8:51, jamais veremos a morte. Lembra de João 11:25? Que Jesus é a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Porque Jesus morreu, ressuscitou o terceiro dia e hoje está à destra de Deus. Se Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos junto com Ele. Basta nós permanecer, basta nós crer verdadeiramente nas Escrituras. Mas para isso precisamos conhecer. Amado, até o Senhor Jesus, até Jesus, que se submeteu como homem aqui nessa terra, que diz a palavra aqui, o verbo se fez carne. Ou seja, Jesus nasceu de uma mulher, mas nasceu virgem, porque Jesus é santo. Nasceu de uma mulher virgem, teve o mesmo procedimento de crescimento e desenvolvimento quando nós nascemos, crescemos. Em Lucas 2:52 diz o texto que Jesus crescia em estatura, graça e conhecimento diante de Deus e os homens. Se você ler o capítulo 2 de Lucas, você vai entender que Jesus, aos 12 anos de idade, ele discutia com os doutores na lei no templo, fazendo pergunta e questionamento. Aos 12 anos. Se o próprio Jesus deu exemplo que temos que estudar as Escrituras, porque muitos hoje não estudam, e aí vivem nesse evangelho de ilusão, ou seja, vive uma heresia. Amadas, é tão sério isso, que se nós não tivermos discernimento através das Escrituras, se nós não tivermos discernimento através do relacionamento, intimidade, amados, muitos vão permanecer em até doutrinas ensinadas por demônios. Porque na verdade, irmãos, nem todos os líderes e pastores ensinam e pregam pelo Espírito Santo de Deus, porque já não há mais temor, irmão. É, Senhor, me ensina mais, meu Pai. Não há mais temor. E se não há mais temor, então usa do engano. Mateus 7,15, cuidado com os falsos profetas, que eles vêm até vocês vestidos de pele de ovelha, mas por dentro é lobo devorador. Meu Deus do céu. Mas não há mais temor em muita liderança de muitas denominações. Por quê? Porque já rejeitaram a palavra do Senhor. Não meditam mais nas Escrituras. Já não tem mais discernimento. Tanto aqueles que falam e aqueles que ouvem. Porque não dá mais credibilidade às Escrituras. Não lê as Escrituras. Tem a Bíblia em casa, mas não procura tempo para ler e meditar. Em Provérbios capítulo 2, versículo 1 e 2 e versículos 5 e 6 diz assim: meu filho, se você der atenção às minhas palavras
e guardar no seu coração os meus mandamentos, se der ouvido às Escrituras e no seu coração o discernimento, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará conhecimento de Deus. Porque é Deus quem dá sabedoria e da sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Senhor, obrigado. Vamos voltar para o texto. Provérbios capítulo 2, 1 e 2. Meu filho, se você der atenção às minhas palavras, e não dar só atenção, mas guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvido à sabedoria e inclinar o coração em entendimento, então você vai entender o que é temer ao Senhor e acharás conhecimento de Deus. Está no versículo 5. Porque é Deus quem dá sabedoria, quem da sua boca procede tanto o conhecimento como o discernimento. Então, sem conhecimento, sem discernimento, não tem temor. Eclesiastes 14, versículo 13 diz: tema ao Senhor e obedeça os meus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Senhor, me ensina mesmo, Deus. Amados, eu sei que é difícil, eu sei que a vida é corrida, eu sei que nós temos os nossos afazeres e deveres, principalmente aqueles que cuidam da casa, né? As irmãs, do filho, da casa, do marido. Mas a gente tem que arrumar tempo. Eclesiastes capítulo 3: há tempo para todas as coisas, há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Ou seja, não temos desculpa. Senhor. Se temos tempo para nossos afazeres e deveres, temos que ter tempo para o Senhor. Se Eclesiastes 12:13 está dizendo: tema ao Senhor, obedeça os seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. O que é essencial para mim e para você? Temer a Deus. E aí, como que eu temo ao Senhor? Meditando nas Escrituras. Porque quando você abre as Escrituras e lê a boca de Deus falando com você. Aleluia. Quando você abre e começa a ler a Bíblia, o Espírito Santo lhe dá entendimento. Ou você acha que o Espírito Santo dá entendimento para quem é sábio? Para quem já sabe. Salmo 119, versículo 130. A exposição da sua palavra dá luz e entendimento aos mais simples. Basta nós se dedicar. Basta nós priorizar. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, a palavra nos ilumina. A palavra mostra o caminho que nós devemos seguir. Amado, Jesus e a sua palavra são unânimes. Pai, Filho e Espírito Santo e a palavra são unânimes, é um só. Jesus é caminho? Sim, João 14,6. Ele diz, ele declarou, ele afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai a não ser por mim. Jesus é luz? Sim. João 8,12. Eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue não andará mais em trevas, mas terá a luz da vida. Eu e você só pode ter luz se nós seguir Jesus. E só pode seguir Jesus se nós lermos e meditar na sua palavra. Como eu já disse aqui muitas das vezes, para nós encerrar, amado, só existe dois ministérios. Só existe dois ministérios que são pilar e coluna da igreja. Atos 6,4, dedicaremos a oração e ao ministério da palavra do Senhor. 1 Timóteo 4,5, é santificado pela oração e pela palavra de Deus. Não tem outro. Ou o povo de Deus se curva perante a palavra, ou vai perecer em heresia e engano, e vai viver uma religiosidade. Ou o povo começa a crer que Deus existe falando com ele, ou vai ser enganado pro resto da vida. Já pensou, meu irmão? Vou falar de mim para ninguém ficar constrangido. Já pensou
no dia do juízo, Romanos 14:12, cada um de nós vai prestar conta de si mesmo a Deus? Já pensou num dia que eu estiver perante o tribunal de Cristo e eu escutar do Senhor que eu preguei, não te conheço? Oh, meu Deus. Misericórdia. Esse é o texto mais triste da Bíblia, de Mateus 7:23. Preguei, ensinei, pastoreei. E no dia que eu estiver diante dele, eu não sei quando, escutar da boca dele, eu não te conheço. E esse texto são para os crentes, os evangélicos, para os cristãos, não é para o ímpio lá fora. Só para ressaltar, Mateus 7, versículo 21 ao 23, para nós entender. Nem todos que me disseram o Senhor entrará no reino do céu, mas todo aquele pronome, aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, e muitos me dirão naquele dia: mas Senhor, em teu nome nós profetizamos, Senhor, nós expulsamos demônios, operamos milagres e maravilhas. Operar milagres e maravilhas é algo que a ciência não pode explicar. E aí, quando estiver diante do Senhor, ele dizer: eu não te conheço, apartai de mim. Já parou para meditar, para pensar, para analisar? Então devemos meditar nas Escrituras. Se Oséias 4:6 diz que o povo é destruído porque lhe faltou conhecimento, Oséias 6:3 diz o quê? Prossigamos em conhecer e conhecer o Senhor. Jesus, em Mateus 22:29, ele diz: olha, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Ou seja, o povo não ora e não lê a Bíblia. Esse é o mal do povo. Esse é o mal do povo. Esse é o mal de muitos cristãos, de não persistir na oração e na palavra de Deus. Amado, como que nós vamos vencer esse mundo podre, caído, devastado, que você só liga a televisão, não tem nada de bom, irmão? Não existe mais justiça na terra, irmão. Ou seja, perante os homens não existe mais justiça. A culpa dos parlamentares, irmãos, está acabando com a sociedade. Deixa eu te falar uma coisa: o inimigo da sociedade é o Estado, só suga a gente. Ou nós confiamos em Deus, ou nós perecemos. Ou nossa esperança está em Deus, ou nós morremos na fé. Então volte para essa Escritura. Romanos 15:4. Tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de modo, pelo bom ânimo procedente das Escrituras, a gente não vem perder as esperanças. A nossa esperança está em Deus, mas através das Escrituras. Amado, só dá para saber quem é Deus, quem Ele é, o que Ele faz, o que Ele exige de nós, através das Escrituras. Amado, só pode ter relacionamento e intimidade através da oração. Você só pode ter experiência com Deus através do jejum, no cumprimento da oração. Sem isso, irmão, não há evangelho. Evangelho e cristianismo, irmão, é colocar a fé em prática. Evangelho e cristianismo é colocar a fé em prática. Evangelho e cristianismo é para ser colocado em prática, ou seja, é praticidade de vida. Evangelho é para ser vivido, cristianismo é para ser praticado. Amém, meus irmãos? Amém. Fiquem com essa palavra em nome de Jesus. Aleluia. Vamos receber o nosso pastor Arthur com palmas. Glória Em a nome de Deus. Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Só amado irmão na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Que Deus abençoe a sua presença aqui nessa noite. Eu me alegro sempre quando eu piso na casa do Senhor, porque o culto começa a partir da nossa gratidão ao Pai. E todos os dias quando eu piso neste lugar e quando eu acordo, eu falo obrigado, Deus, por mais um dia de vida. Porque é tudo que nós necessitamos para vencer, uma oportunidade e um dia de vida abençoado por Deus. Quero agradecer ao pastor Rogério por essa palavra maravilhosa que foi pregada aos nossos corações. Eu costumo dizer que palavras de vida só alegra quem está vivo. Quem está morto vai questionar, não vai entender, porque palavras de vida eterna é somente para quem está vivo na presença de Deus, e que é algo sério com o Pai.
Então eu saio daqui nessa noite melhor do que eu entrei. Porque a palavra de vida dentro do meu e dentro do seu coração. Amém? Irmãos, eu vou ser breve. Vamos tirar as ofertas do Senhor. Gostaria também nessa noite de aproveitar o encontro, tirar umas ofertas, dividir meu tempo. Dar uma saudação para o nosso pastor que está visitando nós nessa noite. Dar uma saudação aqui, meu pastor, amém? Vamos gravar o nome, irmão. Você disse que gravar o nome. Vamos receber o Senhor do Senhor. Vamos adorar a Jesus, amém? Aleluia, Jesus. Oh, Deus, te agradeço. Aleluia, glória a Deus. Glória ao Senhor. Aleluia, Deus. Obrigada, Jesus. Salve a igreja da paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Muito feliz, né, de estar aqui, Glória a Deus. povo abençoado. E a palavra fala disso tudo, né? Que a gente possamos ter entendimento, sabedoria. Nós estamos passando os dias difíceis, né? Mas o Senhor até aqui nos tem nos dado força, amém? Verdade, Deus. Eu vou estar deixando um louvor em nome de Jesus. Glória a Deus. Se os irmãos puderem me ajudar em nome de Jesus, amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Deus seja louvado, meu Deus. Aleluia. Jesus, o Senhor é bom, meu Deus. O Senhor é meu pastor. Irmãos, quem é que nunca passou um evento, né, irmãos? Quem é que já perguntou, já questionou Deus, cadê o Senhor nesse momento? E é assim que nós passamos. Glória a Deus! Tu conhece meu inteiro e também vê toda a minha dor. Tô ansioso, meu coração está acelerado e quase todo dia ele fica angustiado. Me socorre, Deus, Deus. Tu disse que a minha vida ia cumprir. Eu não consigo nem me levantar daqui ao meu Senhor. Deus, tu disse que do outro lado eu ia cantar, mas com essa dor eu não consigo nem me movimentar. Me socorre, Deus, eu estou apavorado, eu estou desesperado e vim aqui pra gente conversar. Conversa com o Senhor. Hoje eu vim aqui pra dizer pra ti, vem me ajudar, vem me tirar. Eu estou desesperado, só sinto vontade de morrer. Vem me socorrer. E hoje eu vim aqui pra dizer toda a verdade. Meu coração não tem mais fé, eu não consigo nem ficar de pé. Eu te magoei até, te entristeci, mas pra não desse jeito eu me rendo. E hoje eu vim aqui pra dizer: a minha mente está se dividindo, meu coração está partindo. Estende a sua mão, e quando eu tiver adoração, pois só te adorando é que eu me sinto feliz. Não é assim que muitas vezes a gente ora, Deus fica em silêncio e depois ele dá uma resposta. Filho meu,
quê, Senhor? Não adianta se espelhar. Isso comigo não vai funcionar. O mundo não irá voltar de ti. Tu tem que respeitar a mim. Foi eu que te criei lá na cruz do Calvário. Eu vou te lapidar até tu não purificar, pra quando eu te exaltar, o teu nome é. Se tu ficar reclamar, nessa prova não vou te tirar, só vai ficar rodando no deserto reclamando. Mas se tu se dispuser, em qualquer momento tu me adorar, no piscar de olho, essa prova vai passar agora. Tu me adora e eu visito a tua família. Tu me adora e ninguém mais te humilha. Tu me adora e eu esqueço dos demônios. Tu me adora e eu desfaço teu braço. Tu me adora e eu envio pra lutar por ti, porque sou dono do céu. Tu me adora e eu desfaço todo o laço. Tu me adora e envio para lutar por ti, porque sou dono do céu. Mas tem que me adorar, parar de reclamar, só me engrandecer, a vitória aparecer. Mas se tu se dispuser, em qualquer momento tu me adorar, no piscar de olho, essa luta vai passar. Você crê nessa noite? Ela vai passar se você dispuser hoje, aleluia, e adorar o nome do Senhor. Esse vento vai passar, você crê nisso? Você crê que o vento já passou na sua casa? Você crê que quando foi ministrada a palavra do Senhor, o Senhor já tratou na sua casa? Quando você saiu para ministrar, você vem aqui, o Senhor está dando livramento. Olha a toma posse. No nome do Senhor Jesus, amém? Eu agradeço a vida oportunidade. Obrigado, Jesus. Deus abençoe a vida do pastor. Deus abençoe o servo do Senhor. Aleluia. Irmão, como é bom nós sermos igreja. Eu fico feliz de estar com você que está nos visitando aqui nessa primeira vez, nessa noite. E já quero deixar claro que é uma honra ter vocês aqui. O mundo lá fora pode não dar valor nenhum para vocês, Deus tremendo. mas eu sei o valor que tem uma alma dentro deste lugar. Eu sei o valor que você tem. Talvez lá fora alguém disse que você não era ninguém, você não valia nada. Ou talvez não deram nada para você. Mas saiba que quem te trouxe aqui nessa noite te trouxe para você ser abraçado por Ele, para você ser agraciado por Ele, para você ser aliviado por Ele. Porque há tempo de nós pegarmos a palavra de Deus como cabeça, mas há tempo de chegarmos aqui e recebermos um abraço do Pai, recebemos um carinho de Deus para nossa alma, para o nosso coração. E apesar de tudo, ainda sermos fortes para alimentar mais uma geração, uma multidão e um povo que vai morar no céu. Que Deus abençoe a sua vida. Irmão, eu estava aqui vendo este louvor maravilhoso e eu fico graciado quando Deus ele fala conosco que o vento vai soprar sobre a nossa casa. Mas eu te peço nessa noite, esteja preparado para receber
receber o vento. Porque o vento de Deus, ele é diferente do que nós imaginamos. Talvez tem gente aqui nessa noite pedindo: Deus, muda a história do meu filho, muda a história da minha filha, Deus, muda a história do meu esposo, muda a minha história. Só que de uma coisa eu sei: se Deus for ventar do jeito que Ele vai ventar, não questione quando Ele colocar o seu vento, porque muitas das vezes o vento de Deus é pesado, porque quando você tira algo de um lugar para colocar em outro, há um movimento, há uma bagunça. E nessa noite não se preocupe com o que vai acontecer dentro da sua casa, não se preocupe em vir aqui dizer que Deus é esse, porque muitas das vezes você precisa entender que o vento de Deus é desse jeito que Ele trabalha. Muitas das vezes Deus vai levar alguém no hospital para ele chegar até aqui. Muitas das vezes Deus vai levar alguém no sopro da vale da sombra da morte para poder chegar até aqui, porque é necessário saber que quem te colocou nesse lugar é fiel para cumprir todas as promessas que tem na sua vida. Hoje eu só estou aqui porque eu reconheço que a mão de Deus foi sobre a minha vida e foi sobre a sua vida. É por isso que eu estou de pé nesse altar, porque o Pai me resgatou e te resgatou, e quando eu não valia nada, Deus colocou valor sobre a minha vida. Saiba, nessa noite Deus vai colocar valor na sua casa, mas deixa o vento soprar, porque é Ele que vai fazer o movimento para que Ele restaure a sua casa e a sua família. Irmãos, eu tenho 5 minutos. E esse tema é muito importante que eu toquei aqui na segunda-feira. Eu fui para casa pensativo, porque Deus falou muito sobre o meu coração aqui segunda-feira. Sobre a gente cuidar do corpo, da alma e do espírito. Os três têm que ter qualidade. Não, eu preguei aqui na segunda-feira. Não adianta eu vim para a igreja todos os dias e eu não estar cuidando do meu corpo, que é a minha alimentação saudável, é o cuidar da minha mente para que eu não carregue mágoa, eu não carregue ódio, eu não carregue nada de ruim dentro do meu coração, eu seja uma pessoa honesta, porque isso aqui é templo e o altar somos nós. E eu fiz uma pergunta aqui na segunda-feira, eu falei: como é que está o meu e o seu altar? Porque nós precisamos estar nesses três juntos. E eu fui para casa pensativo. Quando foi na terça-feira, eu preguei segunda. Deus me provou. Eu fui pagar uma nota. Daqui do ministério, eu fui pagar uma nota. E eu estava com o valor na minha cabeça de quanto tinha dado essa nota. Só que quando eu recebi a nota para fazer o pagamento, estava faltando acho que R$700 a ser cobrado de mim. E eu cheguei e falei: ó, essa nota está errada, está faltando uma nota de 700 para mim pagar. E a moça falou: não está não. Eu falei: eu só vou sair daqui quando você olhar no seu sistema e você procurar. E quem estava ao redor falou: é impossível que ainda existe gente assim no mundo. A pessoa está brigando para pagar. Eu falei: pois acredite que tem. E ela foi ali no sistema dela procurar, demorou, acho que fiquei umas meia hora esperando essa nota. E ali ela achou aquela nota. E eu fiz o pagamento. E essa pessoa é uma pessoa espírita, ela não é evangélica. E ela falou: você me dá muita esperança de viver com a sua honestidade. Eu falei para ela: sabe o que me faz acordar e dormir todos os dias? É eu saber que eu só quero aquilo que é meu, eu não quero o que é dos outros. Porque não basta eu vir aqui pregar e eu não viver, eu não cuidar do meu interior, da minha matéria. Ser um homem de Deus é muito mais do que só pegar o microfone. É você honrar o altar que há dentro de você. É você poder dormir tranquilo, acordar tranquilo, sabendo que Deus cuida de cada detalhe da sua vida. E eu falei para ela: é isso que me faz acordar todos os dias e agradecer a Deus.
por ser um homem de Deus honesto. Irmãos, não tem coisa melhor. Hoje, se meu carro quebrar, eu tenho um mecânico que trabalha para mim, pode dar 15, 20 mil. Ele fala, paga do jeito que você quiser. Se eu for no mercado fazer uma compra, os donos de mercado falam para mim, pode pegar 20, 30 mil, paga quando você quiser. Se eu for comprar carros hoje em dia, se eu quiser pagar parcelado como eu quiser, eu tenho esses acessos hoje. Mas isso foi uma construção de honestidade e vida no altar. Saiba disso, as portas só vão se abrir quando nós mudarmos o nosso caráter e a nossa identidade com Deus. Você pode pensar que você não ganhou nesse dia de hoje, mas saiba de uma coisa, você já é vencedor. Só de você estar aqui reconhecendo que você não é nada sem a presença do Pai, você já é mais que vencedor nessa noite. Que Deus abençoe a sua vida. Vou pedir para o nosso presbítero Giovanni fazer o encerramento final e que Deus abençoe essa oportunidade, amém? Ficamos de pé, meus irmãos, glória a Deus. Cumprimento a todos nessa noite com a paz do Senhor. Amanhã nós temos Paulistano, outra guerra lá no Paulistano. Sexta-feira nós estamos aqui. Sexta-feira é o presbítero Júlio. Vai estar aqui a bênção. O sobrinho nosso está trabalhando. Quero agradecer o nosso pastor aí que está nos visitando. Seja bem-vindo, as portas estão abertas. Sexta-feira nós temos culto. No sábado está convidado para vir aqui cantar aí, trazer uma palavra para as irmãs, culto das irmãs, viu? A nossa irmã que está nos visitando também está convidada, sabe que culto das irmãs. Vai estar aqui a missionária Pastor Lindal. O pastor Rogério que arrumou, viu? Foi uma luta para trazer umas irmãs, porque as irmãs que pediram. Nós queríamos uma irmã para pregar de culto das irmãs. Então vai ter uma pastora no sábado. E as irmãs que está aqui nos visitando, o pastor também está convidado para trazer uma palavra, para louvar aqui, sexta-feira também. E assim vamos adiando o culto, irmão, até a nossa missionária voltar, né? A próxima aí, daqui a pouco ela está de volta. E nós vamos segurando aqui os irmãos cooperando conosco. Agradeço muito. E que assim vamos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos retornando para a nossa casa, meu Deus. Leve nós em paz, em segurança. Senhor, livra de assalto, atropelamento, causa governada, bala perdida. Senhor, nos guarda todos que aqui estão, aqueles que testemunharam, aqueles que louvaram, aqueles que vieram, meu Deus, receber a palavra, como foi pregada através do pastor Rogério, meu Deus. Deus, guarda todos nessa noite em nome de Jesus. Faça uma conchinha com o amor de Deus, a graça ao Senhor Jesus Cristo, a unção e a doce consolação, e esteja com todos nessa noite. Se assim todos concordam, digam amém. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos na paz do Senhor. Primeiro, seus irmãos, hein?